Oi a todos e a todas, sou Marise, sou enfermeira do PSF, do município de Nossa Senhora da Glória. Atualmente estou na equipe da Coab. A gente vai bater um papo bem descontraído, bem leve sobre coronavírus, sobre Covid, ressaltando que é uma parceria do PSE, que é Saúde e Educação. Vamos começar? Por que corona? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Os primeiros casos de coronavírus humanos foram isolados em 1937. Porém, somente em 1965 que o vírus ele foi descrito como coronavírus, em virtude de quando a gente olha no microscópio, ele parece com uma coroa, certo? O novo coronavírus, que é o que a gente está falando atualmente, ele é cientificamente chamado de SARS-CoV-2, que é o que causa Covid. Coronavírus é um grupo de vários tipos de vírus, certo? O que causa a Covid, o que causa a Covid é o SARS-CoV-2, porque existem outros que causam, como o SARS-CoV, que causa síndrome respiratória. Então, existem vários tipos. O novo coronavírus, que é o que a gente está falando, é o SARS-CoV-2, que é o que causa Covid. E por que o nome Covid-19? Covid em virtude de corona, aí tira o CO, fica co, e vírus, coronavírus, tira aí, Covid. E 19 por causa do ano do seu surgimento, certo? Onde surgiu? Surgiu na China, especificamente no mercado de Wuhan. Foram identificados que os primeiros casos as pessoas tinham em comum o motivo de frequentarem esse mercado de Wuhan, onde lá vende produtos alimentícios e algumas espécies exóticas. É um mercado de produtos alimentícios local lá na China, certo? No Brasil, ele chegou especificamente em 26 de fevereiro de 2020. Lá na China, a gente viu que ele surgiu em dezembro de 2019. Depois, no Brasil, ele somente chegou em 26 de fevereiro de 2020, através de um homem que veio da Itália. E daí, depois de São Paulo, acabou se espalhando pelo Brasil todo, por todos os estados, e hoje em dia a gente identifica que todos os estados têm casos de Covid. O que causa? Causa dor no corpo, febre, falta de ar, tosse, principalmente aquela tosse seca, e outros sintomas também, como a falta de olfato, paladar, pode ter conjuntivite, diarreia. Então, são vários sintomas que pode ter. Como é transmitido? Ele é transmitido através da tosse, do espirro, do contato pessoal, como aperto de mão, através de superfícies e objetos contaminados. Então, ele é um vírus que é um vírus contagioso que a gente pode pegar através dessas formas. A gente tem que ter cuidado porque são sintomas muito parecidos com a gripe. Então, a gente vai diferenciar um pouquinho esses sintomas, certo? Então, aqui a gente tem uma tabelinha com os sintomas de Covid, gripe e resfriado. A febre no Covid é comum, na gripe é comum, no resfriado já é mais raro. O cansaço, Covid é algo comum, na gripe também e no resfriado, às vezes. A tosse é bastante comum, Covid, geralmente aquela tosse mais seca, assim como na gripe, já no resfriado é mais leve. Falta de ar, Covid, às vezes, geralmente após 7 dias. Gripe já é mais raro, assim como no resfriado. Dor de cabeça, Covid, às vezes, é comum na gripe e raro no resfriado. Espirro, Covid já é mais raro, na gripe é mais raro e é muito comum no resfriado.
Dores, aquele mal-estar. Covid, às vezes, é comum na gripe e no resfriado. Coriza, ou nariz entupido, como a gente fala, ele é mais raro. Covid, às vezes, na gripe e é bem comum no resfriado. Dor de garganta, às vezes, Covid, às vezes na gripe e é bem comum no resfriado. Diarreia, é raro no Covid, às vezes na gripe, principalmente quando a gente se trata em crianças, e raro em resfriado. Então a gente pode perceber que os sintomas são muito parecidos entre Covid e outros vírus, como o vírus da gripe, do resfriado e outras doenças causadas pelo vírus. Como prevenir? Uma das principais formas de prevenção é a lavagem das mãos, com água limpa e sabão, ou com álcool a 70%, seja líquido, seja em gel. Agora, o álcool não substitui a lavagem das mãos, certo? Eu vou apresentar para vocês um videozinho explicando a maneira correta da lavagem das mãos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem regrinhas básicas de como lavar as mãos. Vamos aprender? Primeiro, molhe as mãos. Depois, pegue uma quantidade suficiente de sabonete para lavar toda a superfície das mãos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Com os dedos entrelaçados, esfregue as palmas e as costas das mãos. Lave as costas dos dedos e limpe os polegares fazendo movimentos circulares. Faça movimentos circulares também na palma da mão para limpar as pontas dos dedos. Só então você passa as mãos na água corrente. Em seguida, seque bem com papel. Quando necessário, use o papel também para fechar a torneira. Se não tem água e sabão, faça tudo igual com álcool gel. Essa é a maneira correta de higienização das mãos, certo? Porque a lavagem das mãos a gente não pode lavar de qualquer forma. Existe a maneira correta, que foi essa que vocês aprenderam agora, certo? Existem outras medidas de prevenção, além da lavagem das mãos e o uso do álcool a 70. Como hoje a gente sempre fala, ficar em casa, certo? Evitar aglomerações, multidões, dar preferência por ambientes mais ventilados, higienizar os objetos frequentemente, principalmente aqueles que a gente sempre usa, como celular, sapato, então está sempre fazendo a higienização, certo? Evitar estar tocando em mãos, beijando, tocando em superfícies e objetos contaminados. E quando for tossir ou espirrar, nunca colocar a mão. Ou coloca o braço ou utiliza o lenço, mas nunca a mão, porque depois você pode estar levando a mão aos olhos, nariz, e aí é uma grande fonte de infecção. O que podemos fazer para nos protegermos e evitar a transmissão para outra pessoa? Como a gente já falou, lavar as mãos com água e sabão, higienizar a base de álcool, principalmente o álcool a 70%, manter uma distância de 1 metro. Algumas bibliografias falam em 2 metros, outras falam em 1 metro. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, certo? Porque quando a gente toca com as mãos em alguma superfície contaminada e depois a gente leva ao olho a mão ao olho ou à boca, é uma forma da gente estar sendo contaminado. Ficar em casa, se não se sentir bem, se tiver com febre, tosse ou dificuldade de respirar, procurar um atendimento médico, nunca se automedicar. Pessoas doentes devem evitar viajar para outros lugares. E os viajantes que
estejam retornando de áreas contaminadas devem ficar sendo observados por um período de 14 dias para ver a questão dos seus sintomas. Retirar os sapatos na porta, lembrando de higienizá-los antes de guardar. Reservar um local na entrada de casa para guardar objetos pessoais, como pastas, chaves, bolsa, celular, óculos, entre outras coisas, e realizar a desinfecção desses objetos com álcool a 70%. E aqui a gente tem algumas diferenças, sempre a questão do ficar em casa, tá evitando aglomerações, festas, esse não é o momento. O que seria isolamento? O isolamento daquela pessoa que testou positivo para o vírus. Quarentena, aquela pessoa que fica em observação para ver a questão da apresentação de algum sintoma. E a questão do distanciamento social que todo mundo fala, é justamente a questão de estar evitando aglomerações. Algumas curiosidades. O vírus no plástico, ele pode ficar até 72 horas, no papelão por 24 horas, no cobre 4 horas, metal, vidro e plástico pode ficar até 9 dias, tecidos e panos 72 a 96 horas. Então a gente pode perceber que varia um pouco de material a duração de cada vírus e é um vírus que ele não fica pouco tempo, daí a questão da higienização, dos cuidados que a gente tem que ter. A gente vai falar um pouquinho sobre as máscaras e a higienização. A gente tem a máscara cirúrgica, essa aqui é um exemplo de máscara cirúrgica, certo? Ela tem uma durabilidade de 2 horas, mais ou menos. Mas tem que observar a questão da umidade dela. Se ela ficar úmida antes do prazo de 2 horas, ela tem que ser descartada. Tem a máscara de tecido, que é a que vocês conhecem, que todo mundo conhece. O ideal é que essa máscara de tecido ela tenha 3 camadas e a duração dela também é de 2 horas, certo? E a gente tem a N95, que todo mundo está falando, e a PFF2. Ela, devido à pandemia, a duração dela aumentou para 5 dias. Só que a gente orienta a não usar esses 5 dias consecutivos. A gente usa uma vez, dá um intervalo de 3 dias e depois usa novamente. Então, a gente pode usar até 5 vezes, mas tendo esse período de 3 dias de descanso da máscara. Lembrando que a gente não deve passar o álcool 70 na N95, porque destrói as camadas de proteção. A máscara de tecido a gente não deve lavar somente com água e sabão. Além de higienizar com água e sabão, a gente tem que deixar ela na água sanitária, na proporção de 2,5 a concentração. Aí vai colocar 2 colheres de água sanitária em 1 litro de água e vai deixar a máscara em torno de 20 a 30 minutos, na concentração de 2,5%. Depois higieniza normalmente, mas precisa deixar a máscara no balde com 2 colheres de água sanitária diluída em 1 litro de água para fazer a desinfecção dessa máscara de tecido. Quando a gente usa somente a máscara de tecido, ela tem uma eficácia de proteção apenas de 26%. Mas quando a gente usa a máscara de tecido junto com a máscara cirúrgica, a gente coloca primeiro a máscara cirúrgica, depois a de tecido, aumenta para em torno de 90% a eficácia de proteção, e a N95 ela tem uma eficácia em torno de 95% de proteção. O tratamento. Não existe um tratamento específico por se tratar de um vírus. Então a gente vai tratar os sintomas e nunca se medicar. Apareceram os primeiros sintomas, como a gente percebeu, tosse, principalmente aquela tosse seca, febre, falta de ar. A gente vai procurar a unidade mais próxima. No caso do meu município de Nossa Senhora da Glória, a gente tem um centro de Covid. Procura o centro de Covid ou procura o hospital e nunca se automedicar. E para finalizar, eu montei aqui um questionáriozinho para a gente
ver realmente se memorizou, se aprendeu direitinho. Perguntas bem simples e bem diretas. A primeira pergunta é: o coronavírus é contagioso? A gente viu que o coronavírus é um vírus e é um vírus contagioso, então é verdadeiro. O vírus surgiu no Brasil? Não, né? A gente viu que o vírus surgiu na China em dezembro de 2019, no mercado de Wuhan. Depois daí se espalhou para outros países e no Brasil ele chegou somente em 26 de fevereiro de 2020, certo? O vírus é transmitido pelo espirro, verdadeiro, né? A gente viu que o vírus é transmitido pela tosse, pelo espirro, pelo contato pessoal, como aperto de mão, através de superfícies e objetos contaminados. Então, verdadeiro. Devemos frequentar espaços públicos. A gente viu que a gente deve evitar estar em aglomerações, a questão do distanciamento social. Então, não. O álcool gel 70 ajuda a eliminar o vírus? A gente percebeu que sim. Ou a gente faz a lavagem das mãos com água limpa e sabão, ou utiliza o álcool a 70%. Lembrando que o álcool não substitui a lavagem das mãos. Ele é algo complementar. E a lavagem das mãos a gente viu que deve ser de uma maneira correta, de acordo com aquele videozinho que a gente mostrou. As mãos elas devem ser lavadas apenas com água limpa. Não, né? Tem que ser a água e o sabão. A tosse não é um sintoma do coronavírus. A gente percebeu que a tosse é um sintoma do coronavírus, principalmente aquela tosse seca, certo? Ao espirrar, coloca o cotovelo na frente da boca. Então, a gente percebeu que essa é uma das maneiras, colocar o cotovelo ou colocar um lencinho. Nunca as mãos, porque depois a gente pode estar levando no olho, no nariz, e aí é uma fonte de penetração do vírus. Isso não é bom, certo? Covid-19 é o nome do coronavírus. A gente percebeu que Covid é o nome da doença, certo? Coronavírus, ele é o novo coronavírus, que a gente viu que existem vários tipos de coronavírus. O novo coronavírus, cientificamente falando, ele é chamado de SARS-CoV-2, que causa a doença chamada Covid, porque existem outros tipos, certo? Já existe vacina para essa doença? Sim, a vacina já chegou, no Brasil já chegou. Existem vários tipos de vacina. No momento, a gente não pode escolher qual tipo de vacina vai tomar. Todas as vacinas que estão no mercado são eficazes. Então, não devemos escolher essa ou aquela. Todas as vacinas são eficazes e hoje é um meio de prevenção. A gente está tomando a vacina, seja pelo grupo prioritário, seja pela faixa etária que está no momento. Coriza é um sintoma do coronavírus. A gente viu que a coriza é algo raro. A pessoa pode ter, mas é mais raro ter coriza a pessoa que tem Covid. O vírus circula apenas na China? Não. A gente percebeu e todo mundo está vendo que o vírus hoje em dia é uma pandemia, né? Ele está em todos os países do mundo, inclusive no nosso. E não devemos tomar nenhum remédio sem a prescrição médica, é a questão da automedicação. Apareceu algum sintoma, seja febre, tosse seca, dificuldade de respirar, a gente tem que procurar ajuda médica, nunca se automedicar. Então esse foi um bate-papo descontraído, leve, nada muito científico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me enviando através do meu e-mail, marise, com scunha@hotmail.com, que eu vou estar respondendo aí as dúvidas que surgiram, certo? Obrigada, até a próxima.